Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar com vocês um alimento espiritual que Deus colocou aqui no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, é como se eu pegasse na mão de cada um de vocês e dissesse: vai dar certo, tudo vai passar, todas as dificuldades, os problemas, os sofrimentos que nós enfrentamos hoje não se comparam com o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos permanecer firmes, não voltarmos atrás, não desistirmos, porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar que nada roube a nossa coroa. Irmãos, existe uma coroa de vitória, uma coroa que Jesus vai colocar na nossa cabeça lá na eternidade. A Bíblia diz que não devemos nos esmorecer, não devemos desanimar diante das provações, porque depois de sermos aprovados, receberemos a coroa da vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, vamos perseverar até o fim. Eu quero falar hoje com você sobre o quanto é difícil fazer a vontade de Deus, não é verdade? Como é difícil obedecer à palavra do Senhor, mas eu vou te dar aqui uma saída e uma esperança. Eu tenho certeza essa mensagem hoje vai ser poderosa em nome de Jesus. Antes de começarmos, eu só quero pedir rapidamente que você clique aqui no botão inscrever-se, você que é novo por aqui. Quando você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá certo? Assim você vai receber aí no seu celular o próximo vídeo que eu colocar. Eu tenho feito todo dia a oração da manhã, às 5 horas da manhã. Eu tenho gravado um vídeo à tarde, às 2h30 da tarde, e tem sido uma bênção. E também às 6 horas da noite eu tenho colocado a oração da noite e tem sido muito especial. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado. Eu sei que tem pessoas aqui que tem grupos no WhatsApp e todo dia eles pegam as orações e enviam para todos os seus amigos e familiares. Então, irmãos, só tenho que agradecer a cada um e também pedir que no final, se você gostar, clique no joinha, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é um conteúdo bom, é para toda a família, tá certo? Então, irmãos, eu quero ler com vocês uma frase, um versículo, que o apóstolo Paulo diz que é maravilhoso, ao mesmo tempo desafiador. Olha o que está escrito em Romanos 8:17. Diz assim: se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada mais tarde. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que se nós quisermos participar da glória de Cristo, nós precisamos também participar dos sofrimentos de Cristo. E afinal de contas, o que é o sofrimento de Cristo? Deixa eu te explicar. A Bíblia diz que existe uma batalha entre o nosso espírito e a nossa carne. O nosso espírito, antes de Jesus, ele estava morto. Mas agora, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é vivificado. E agora ele está ligado a Deus. Ele deseja fazer as coisas de Deus, deseja obedecer a Deus. Mas a nossa carne, ela foi contaminada com o pecado. E por causa disso, a nossa carne deseja não fazer a vontade de Deus, mas deseja fazer o quê? Os prazeres da carne. Existe um impulso que nos leva a praticar o que é errado. E todos nós estamos presos ainda neste corpo de morte. O próprio apóstolo Paulo disse: até quando eu vou ficar nesse corpo de morte? É um corpo que deseja somente a carne, o pecado. E isso veio por causa da desobediência de Adão e Eva. Depois que eles caíram, depois que eles pecaram, agora o homem foi separado de Deus. Então, irmãos, agora existe entre nós uma batalha espiritual, uma luta que é muito difícil ser vencida, e eu vou te mostrar no final desse vídeo como você vai vencer. Certa vez Jesus estava lá no Getsêmani e ele estava sofrendo na sua carne. Por quê? Porque ele sabia que daqui a pouco ele seria levado à cruz e ele sofreria o castigo que nós merecíamos. Ele sofreria em favor dos pecadores. Jesus não conhecia o pecado e por causa disso ele sofreu muito na sua carne. A Bíblia diz que
do seu corpo saía como se fosse um suor de sangue. Irmãos, foi terrível o sofrimento de Cristo. E ele chegou para os discípulos e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E vocês não puderam vigiar comigo em oração nem uma hora sequer? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês têm que vigiar e orar para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, Jesus estava falando para os discípulos: olha, vocês já creram em mim. Ou seja, o espírito de vocês agora foi vivificado. Vocês estão prontos para morar no céu, mas a carne é fraca e vocês têm que agora vigiar e orar para não caírem em tentação. Então, o que significa participar dos sofrimentos de Cristo? Significa que, quando você enfrentar essa batalha do espírito com a carne e você decidir obedecer o espírito, o seu coração diante de Deus, sabe o que vai acontecer? A sua carne vai sofrer. Irmãos, como é difícil. É muito difícil quando a gente decide obedecer a Deus, porque a carne, ela se enfraquece, entendeu? Mas à medida em que você vai caminhando com o Senhor e você vai obedecendo a Ele, decidindo no seu coração obedecer a Deus, aí, irmãos, cada vez mais vai ficando mais fácil. Então você tem que entender isso. É preciso que você obedeça, porque se você não tomar essa decisão, você nunca vai enfraquecer a sua carne. A sua carne sempre vai ficar gritando, querendo o pecado cada vez mais. E se você alimentar ela, o seu espírito vai ficar fraco. Deu para entender, irmãos? É um pouco simples, mas ao mesmo tempo complexo de entender. E você só experimenta isso na sua própria vida, no seu dia a dia. Eu me lembro quando eu me converti com 18 anos, eu tive que enfrentar essa batalha. E eu estava decidido: eu quero fortalecer o meu espírito, eu quero enfraquecer a minha carne. Eu quero obedecer a Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que anda de acordo com a sua carne não pode agradar a Deus. Então, irmãos, não é uma questão assim: será que eu vou ser condenado se eu pecar? Será que Deus vai castigar? Não, irmãos, Deus não muda. Deus continua te amando, Ele não vai deixar de cumprir as promessas na sua vida. Deus continua sendo misericordioso, Ele continua te amando. O problema é que o pecado, ele muda você. O pecado não muda Deus, ele muda você. E quanto mais você vai pecando, mais você vai se esfriando espiritualmente, mais vai ficando difícil buscar a Deus. Comece a perguntar para as pessoas que se afastaram, que se desviaram do caminho, se para elas é fácil voltar. É muito difícil, irmãos. Tem pessoas que passaram aí 20, 30, 40 anos e tem uma luta interna muito grande porque lá atrás começou a dar espaço para o pecado, começou a deixar o pecado entrar no seu coração e depois vai ficando cada vez mais difícil. Então, irmãos, nós precisamos obedecer a Deus, amém? Eu sinto que eu estou falando aqui para muitas pessoas e eu peço que você escreva aqui embaixo nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir essa mensagem tão importante. E eu me lembro que no começo, da minha conversão, eu tinha 18 anos e eu tinha o costume de todo ano ir no parque de exposições da minha cidade. Irmãos, eu amava aquele lugar. Era um lugar onde eu podia beber, eu podia ficar com quem eu queria, era um lugar de prazeres carnais. E quando eu me converti, de repente chegou o dia desse parque, esse bendito parque de exposições. Irmãos, e o interessante é que lá de casa eu consegui ouvir a música que estava tocando lá no parque, porque era um lugar muito aberto e muito alto. Então o vento trazia o som e passava lá em casa, E aí eu me lembro que numa noite, irmãos, eu decidido a andar com Deus, lendo a Bíblia, de repente eu comecei a escutar a música. Naquela hora eu comecei a ver o quanto é difícil obedecer a Deus. Como é difícil fazer a vontade do Pai, não é verdade? E naquela hora eu comecei a questionar: nossa, por que será que eu não posso mais ir no parque de exposição? Nossa, mas todo mundo vai lá. Até mesmo as pessoas lá da igreja, eu sei disso. Tem pessoas lá na minha igreja que estão lá nesse parque agora. E eu comecei a falar com Deus em oração, irmãos. Eu comecei a falar como um filho, rebatendo com o pai, com a mãe. E eu comecei a dizer: Deus, mas todo mundo vai lá, por que eu não posso ir? E aí, irmãos, o Espírito Santo soprou de uma forma muito suave no meu coração. E ele disse assim: você não é todo mundo. Irmãos, aquilo mexeu muito comigo. Foi como se fosse a minha mãe, dizendo: você não é todo mundo. Pare de ficar comparando com os outros. Olhe para dentro de você.
E naquela hora o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E ele começou a dizer: olha, vai valer a pena, não está sendo em vão o seu sacrifício, isso que você está fazendo. E saiba de uma coisa, o que eu tenho para você é único, é particular. Não fique se comparando com os outros, porque eu tenho algo especial para fazer na sua vida. Amém? Irmãos, da mesma forma que Deus falou comigo, Ele está falando aqui com você hoje. Eu tenho algo especial para fazer na sua vida. Não retroceda, continue obedecendo, continue abrindo mão de coisas que para você hoje é importante. Diz o Senhor, Deus está falando contigo. Abra mão daquilo que você tem como importante hoje, para que você receba algo muito maior que eu tenho preparado para ti. Aleluia. Irmãos, o próprio Jesus contou uma parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha muitas pedrinhas preciosas, até que ele conheceu uma pedra muito mais preciosa e valorosa. Sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquela. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, irmãos, se vocês quiserem algo precioso, quiserem a minha glória, a minha presença, vocês precisam abrir mão daquilo que para vocês é importante. Muitas coisas que vocês têm hoje na vida de vocês são pecado, desagradam a Deus, e enquanto vocês não abrirem mão disso, vocês não vão receber a recompensa do céu para a sua vida. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Nós precisamos abrir mão de muita coisa ainda, mas a boa notícia é o seguinte, é o que eu iria te falar aqui agora, no final do vídeo. A boa notícia é que quando o seu apetite carnal já não está mais no controle e você começa a obedecer à voz do Espírito Santo, você começa a andar com Deus, sabe o que vai acontecendo? Vai ficando cada vez mais fácil. Irmãos, coisas que para mim eram tão difíceis lá atrás de eu vencer, de eu me superar, de eu abrir mão, hoje para mim já não faz a mínima diferença. Sabe por quê? Porque eu já fortaleci tanto a minha fé, a minha comunhão com Deus, que essas coisas foram ficando para trás. Hoje é muito mais fácil eu obedecer a Deus, porque eu fiz renúncias lá no passado. Então você só vai experimentar o poder de Deus, a glória dele, à medida em que você for renunciando aquilo que é terreno, é carnal. Amém? Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer uma obra linda na sua vida. E hoje você pode tomar essa decisão. Não fique alimentando a sua carne. Isso aí só vai te enfraquecer, só vai te afastar de Deus, te esfriar espiritualmente. Deus, ele tem planos maravilhosos. Isso também serve na área dos relacionamentos. Quantas pessoas hoje, elas não querem abrir mão de um namoro que sabem que não é de Deus para elas, mas elas estão presas. Por quê? Tem medo de sofrer. Tem medo do que vai acontecer quando elas estiverem solteiras, do sofrimento, da solidão. Irmãos, o medo não vem de Deus. Vamos abrir mão disso. Deus tem algo especial para você que é mulher. Muitas vezes se sente carente e você fica agarrada com aquele homem que não presta, que só te afasta de Deus, só te leva para o pecado. Abre mão disso. Toma essa decisão hoje. Deus está falando contigo. Se você renunciar ao pecado, Deus vai te dar coisas tão grandes, tão maravilhosas, que você nem imagina. Amém? E principalmente, quando você tira algo que é importante para você, mas que é pecado, fica aquele vazio mesmo no seu coração. Mas o próprio Jesus disse que se você começar a beber da água que Ele te der, você nunca mais terá sede. Amém? Tome posse das promessas do Senhor. Ele vai tirar essa sede pelas coisas do mundo, do pecado. Ele vai te preencher com a glória que está reservada para você. Aleluia. Então, irmãos, agora nós vamos orar. Eu quero interceder pela sua vida. Eu já trouxe aqui o óleo da unção e eu quero, em obediência ao Espírito Santo, eu quero orar por você agora. E a Bíblia diz, existe uma promessa na Bíblia para a unção de Deus. Ela diz que a unção despedaça todo jugo. Irmãos, tem jugo que a gente carrega que não vem de Deus, porque Jesus disse: o meu jugo é suave, é leve, mas o jugo do diabo é pesado, traz depressão, ansiedade, medo, culpa. Não aceite isso mais. A unção de Deus sobre a sua vida hoje, se você decidir obedecer, ela vai despedaçar toda a opressão do diabo. Amém? Glória a Deus. Então vou estender as minhas mãos e você pode aí fechar os teus olhos. E no final não se esqueça de compartilhar esta oração. Muitas vidas serão tocadas, eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença santa e poderosa. Pai, obrigado por esta mensagem tão especial. Como é bom Te obedecer, meu Pai. Como é bom andar na Tua presença. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, desta mulher, deste homem. Pai, como é difícil, meu Deus, obedecer a Tua palavra, como é difícil renunciar à carne. Mas, Senhor, o coração dessas pessoas está aberto agora. Oh, meu Deus, elas estão arrependidas, clamando por Tua ajuda, pela Tua força. Oh, Jesus, o Senhor mesmo disse para nós que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Jesus, nós estamos aqui entregues, Te pedindo, ajuda-nos a vencer o pecado, ajuda-nos a fazer a Tua vontade somente. Queremos andar em obediência. Nós já conhecemos a Tua palavra, agora só falta obedecer. E nós contamos com a Tua ajuda, Espírito Santo. Esse vazio no coração, só o Senhor pode preencher. Quantas pessoas estão agora decididas a romper com aquele namoro que não vem de Deus, a romper com aquele contatinho no WhatsApp, no Instagram. Senhor, essas pessoas estão decididas a abandonar o pecado. E a Tua palavra diz que aquele que confessa e abandona o pecado alcançará misericórdia. Eu Te agradeço, meu Pai, pela Tua graça que está sobre nós hoje. E eu creio que hoje, através desta unção que o Senhor está derramando, eu estou aqui com as mãos levantadas, ó Pai, Te pedindo, quebra todo o jugo de Satanás. Despedaça, meu Pai, todo o jugo do pecado, todo o jugo de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de morte. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo pensamento intrusivo, pensamento de pecado, de promiscuidade, de prostituição. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu Te peço, meu Pai, faça com que o homem infiel seja fiel à sua esposa. Faça, meu Pai, com que aquele que mentia seja uma pessoa honesta, verdadeira a partir de hoje. Ó, meu Deus, nos capacite a sermos santos, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ó, meu Deus, eu Te peço agora, sela esta oração com a Tua presença, com a Tua paz. Eu oro também por todas as pessoas que estão enfermas. Tem pessoas aqui que estão enfermas por causa do pecado. O pecado adoece a alma, adoece o corpo. Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados dessa pessoa. Ela está confessando Jesus agora com a sua boca. E eu Te peço agora, Senhor, cobre ela com o Teu sangue. E neste momento eu declaro a cura, a restauração e o perdão do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer
Você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.